pessoal, saudações. Meu nome é Silvio Alves e nós hoje vamos fazer um estudo sobre a parábola da pérola de grande valor, e é com grande alegria que a gente recebe aí esse convite da Fraternidade Espírita Albino Teixeira para esse estudo. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, nossos lares, e nos ampare aí no nosso estudo. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela, para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Então, tá aí, pessoal. A parábola, então, da pérola de grande valor, né? E essa parábola está em Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46, e ela diz o seguinte, ó, no versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que quando um homem o acha, o esconde, e pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Na continuação, nós temos aí, né, também é semelhante o reino dos céus a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo achado uma de grande preço, vai vender tudo o que tem e a compra. Então tá aí, meus irmãos, essa, na verdade, é uma parábola, né, da pérola de grande valor, né? E mais uma aí da questão do negociante que busca por pérolas. E aí a gente vai procurar entender, né, essas duas parábolas, né? Então, para a gente refletir um pouco, né, o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é o reino dos céus que está falando aí, né? Então, o reino dos céus significa o quê? Tá? É um estado da alma, tá? É um estado de consciência, um sentimento de plenitude, tá? Então, é aquele estado em que o espírito já alcançou uma evolução suficiente para que ele tenha um sentimento de plenitude, um sentimento pleno das suas qualidades, das suas virtudes, em que o espírito já desvinculou de toda a matéria física, já purificou os seus vícios, né, já purificou os seus erros, e agora ele goza de um sentimento, né, de alegria, de felicidade, de conquista. Então, é isso que é o reino dos céus, que o Cristo coloca nessa parábola, né? Depois, o Cristo fala também na questão do campo, né? O que é o campo? O campo, na verdade, está referindo-se ao plano de desenvolvimento do espírito, né? É onde o espírito age para se desenvolver, né? Nós sabemos que o espírito é criado simples e ignorante, né? Então, ele precisa se desenvolver, tanto em ciência quanto em sentimento, tá? Então, todo o campo de desenvolvimento do espírito, né, é o campo que Jesus está falando aí. E esse plano de desenvolvimento do espírito, ele pode se dar tanto no campo físico, na matéria física, quanto também no plano espiritual. Porque a gente não deve achar que o espírito só evolui quando ele está encarnado. O espírito também evolui quando ele está desencarnado, no plano espiritual. E então o campo
esses dois planos, físico e espiritual, em que o espírito se desenvolve, tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso como referência, tá? Depois, Jesus fala para nós sobre a pérola, né? A pérola é o quê? A pérola é um tesouro de grande valor, valor físico, né? De grande valor físico, mas o Cristo está colocando aí essa pérola como um tesouro de valor espiritual. As parábolas de Jesus, elas têm a conotação espiritual. Então, o tesouro é algo de grande valor espiritual para o ser, para o espírito, né? E onde é que a gente percebe, né, essa pérola, esse tesouro, tá? Se vocês observarem, você pegar uma pérola, né, seja no plano físico aí, ó, pega uma pérola, né? E você colocar essa pérola na escuridão, né, você apagar as luzes, você não vai perceber nada, né? Você não vai perceber a beleza dessa pérola, né, a grandeza dela. Agora, se você pegar a pérola e colocar ela sob o sol, né, na luz do sol, aí sim, aí você vai perceber a beleza dessa pérola, o seu valor, tá? O seu valor. Então, a ideia é essa, né? A ideia, né, para que a gente possa perceber o valor da pérola, ela tem que ser colocada sob a luz, tá? Bom, então o que acontece, né? Jesus vai falar, então, na parábola, e aí a gente vai citar cada parte aqui. Ele diz o seguinte, ó, o reino dos céus, o que é o reino dos céus, então? É o reino de consciência, é o estado de consciência, né? É o reino de Deus, né? É o estado de consciência que o espírito adquire. Quando é que o espírito adquire um estado de consciência? Bom, o espírito vai adquirir um estado de consciência quando ele começa a perceber os seus atos errados que ele pratica, né? Por quê? Porque nós somos dotados aí do livre arbítrio. Então, do nosso cotidiano, seja no plano físico, seja no plano espiritual, né, nós temos aí o livre arbítrio, então nós podemos escolher entre o bem e escolher entre o mal. Então, a escolha é nossa, tá? Agora, nós temos, né, a pergunta é, nós temos capacidade de escolher, tá? Bom, na situação em que a gente se encontra, sim, nós já temos capacidade de escolher entre o bem e o mal, tá? Visto que nós já temos a razão. E aí a gente consegue avaliar, né, o que é bom e o que é ruim. Né? E aí a gente pergunta, o que é bom? Bom, o que é bom, o Kardec coloca para nós, né, lá no Livro dos Espíritos, que aquilo que é bom, que é o bem, é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Isso é o bom. E o mal? O mal é o que é contrário à lei de Deus, né? Então, a partir do momento que o espírito começa a adquirir, né, um certo estado de consciência, ele já começa a perceber que praticar o mal, aquilo não está ajudando ele em nada, só está prejudicando. Então, o que ele faz? Então, o que ele faz é começa a tomar atitudes de sempre escolher as coisas voltadas para o bem, para o próximo e para ele mesmo. Porque também não adianta eu querer fazer o bem só para mim, né? Aí eu estou praticando o egoísmo, tá? Eu tenho que praticar, né, o bem para comigo, mas também eu não posso pensar só em mim. Eu também tenho que pensar no próximo. Então, quando eu começo a praticar o bem para o próximo, aí eu já estou ampliando o meu estado de consciência, né? E quando eu amplio o estado de consciência, através
das atividades no bem, eu começo a perceber o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de perdão, tá? Então, quando eu pratico, né, o bem para as pessoas, eu começo a visualizar todos esses termos, né, que são relíquias do reino de Deus, tá certo? Então, eu começo a ampliar a minha consciência, eu começo a perceber o que é o reino de Deus. Porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada de Deus, né? Uma ideia equivocada de Deus como sendo um tirano, né? Como sendo um carrasco, aquele que pune, aquele que não perdoa os erros, né? Mas aí vem Jesus e coloca uma visão totalmente diferente de Deus, que é a visão de Deus amor, de Deus misericordioso, de Deus na figura de Pai, né? E aí, para representar esse Deus na figura de Pai, ele conta lá a parábola do filho pródigo, que fala exatamente isso, mostrando, né, o que é Deus, né? Então, com isso, o Espírito começa a despertar a sua consciência. Ele começa a abrir a sua consciência para as coisas de Deus. E aí ele deixa de ser servo, né, e passa a ser filho. Então, quando Jesus fala dos servos e do filho nas suas parábolas, ele está querendo dizer exatamente isso, né? O filho tem uma consciência muito mais desperta do que o servo, né? Então, essa é a ideia, tá certo? Bom, então, o espírito adquirindo, então, essa consciência, ele vai começar a perceber melhor as coisas, tomando atitudes corretas, né? E aí ele vai aproximar cada vez mais de Deus, tá certo? Depois ele continua, ó. É semelhante a um tesouro escondido no campo, né? É um tesouro escondido no campo. Bom, o que é isso, né? Então, o tesouro, a gente viu o que é um tesouro, né? Agora, escondido no campo, né? A gente viu que o campo são os planos de ação do espírito, né? Então, por que o tesouro está escondido? Por que o tesouro está escondido? Bom, primeiramente a gente tem que perceber o seguinte, né? Que isso aí, Jesus está querendo dizer o seguinte, né? Que são as virtudes desenvolvidas nos planos de ação do espírito. Bom, eu tenho então o campo, que é os planos de ação, né? Tenho o tesouro. Esse tesouro é a minha pérola, né? É aquela joia de grande valor. Então, no caso do espírito, o que é que o espírito tem que é valioso? O que o espírito tem que é valioso são as suas virtudes, né? São as suas virtudes, tá? Agora, por que Jesus fala que é um tesouro escondido no campo? Tá? É porque nos planos de ação do espírito, as virtudes já existem, né? Eu só não encontrei ela, tá? Eu não encontrei ela onde? Dentro de mim, na minha casa mental. Por que eu não encontrei ela na minha casa mental? Porque tudo está de acordo com aquilo que eu valorizo, né? Aquilo que eu dou valor, ao tesouro que eu tenho, né, no meu coração. Então, é aquilo que eu dou valor. Então, se eu dou valor às coisas materiais, se eu dou valor apenas às coisas que interessam a mim, então eu sou uma pessoa, né, egoísta. Egoísta. Quando eu preocupo só nas coisas que eu faço, que são as melhores de todas, né? Aí eu já estou valorizando o orgulho que existe em mim, né? Quando eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa boa, como uma pessoa, né, honesta, como uma pessoa que o que eu pratico é o melhor, né, do que as outras pessoas, aí hoje o meu tesouro já é a vaidade. Então, é aquilo que eu estou dando valor, tá?
Agora, e as outras virtudes, né? Porque isso aí não é virtude, né? Egoísmo, orgulho, vaidade não é virtude, né? São vícios, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque as virtudes, eu tenho a semente dela em mim, eu tenho as sementes, eu só não cultivei essa semente, tá? Então, eu tenho que passar a cultivar essa semente. Então, eu tenho que encontrar essa semente dentro de mim e começar a praticá-la. Então, quando eu pratico, né, essas virtudes, esses germes de virtude que eu tenho em mim, eu começo a cultivar essas virtudes e elas vão crescendo dentro de mim. E à medida que elas crescem dentro de mim, né, eu me torno uma pessoa mais valorosa frente ao reino de Deus. Porque eu estou cultivando aquele tesouro, né, valoroso para Deus em mim. Tá? Com isso, eu vou afastando de mim, né, substituindo aqueles vícios pelas virtudes. Tá? Então, o que que acontece? Tá? Então, é isso que Jesus está trazendo para nós nesse caso aí. É a questão do tesouro escondido dentro, né, de mim, que vai ser divulgado, vai ser explanado dentro dos campos de ação, seja na matéria, seja no espírito, né? Porque não tem esse negócio, morri, então não preciso mais de virtude. Não, você continua tendo as virtudes, você vai continuar trabalhando no plano espiritual, você vai continuar ajudando as pessoas, tá? E assim vai, tá certo? Depois Jesus coloca que quando o homem o acha, né? Quando é que eu tenho que achar alguma coisa, tá? Olha lá, ele coloca, né? É o ápice do esforço de transformação no bem. Então, para que eu possa achar esse tesouro, eu tenho que fazer uma transformação no bem. Eu tenho que deixar de fazer o mal, através do livre-arbítrio, e fazer o bem. Então, eu tenho que me transformar. É a porta estreita que Jesus fala. Nós devemos passar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Né? E aí, o que que acontece? Né? Como que eu faço esse esforço de transformação? Então, está aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na questão 919, o Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Tá vendo? Então, resistir ao arrastamento do mal é o esforço que eu tenho que fazer em não fazer o mal e fazer o bem. Tá? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha que lindo, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Muitos acham que essa frase, conhece-te a ti mesmo, é de Sócrates, né? Mas não é. Tá? Sócrates, quando foi visitar o templo de Elfos, ele chegou na porta do templo de Elfos, na entrada do templo de Delfos, né? E viu escrito isso lá. E ele tomou isso como referência da sua vida. Conheça-te a ti mesmo. Tá? Então, qual que é a importância disso? Se eu quero me transformar, significa que eu não estou agindo no bem. Né? Então, eu tenho que me conhecer. Em quais pontos eu não estou agindo no bem? Em que eu preciso melhorar? Né? E aí, Santo Agostinho vai falar para nós uma receita. Como que eu faço isso? Né? Todas as noites, ao deitar, eu vou fazer um exame de consciência. Eu vou consultar como que foi o meu dia. E aquilo que eu puder melhorar, eu vou melhorar no dia seguinte. Aquilo que eu fiz no dia e que não me agradou, né, eu poderia ter feito melhor, né, porque eu não agi no bem, né, no caso, eu não agi no bem, então eu vou procurar mudar para o dia seguinte fazer melhor, tá certo? Então é o grande ápice do esforço, né? É quando eu acho, né, o meu ser, eu
me conquisto, né? A minha consciência despertou, então ela vai transformar, certo? E aí ele fala, né, que o esconde, né? O esconde. Aí vem a pergunta: por que escondemos as belezas do reino de Deus? Né? Porque esse esconder aí é a pérola, né? O tesouro. A pessoa achou o tesouro e esconde ele. Tá? Mas por que ele vai esconder o tesouro? Tá? Aí eu coloquei como pergunta, por quê? Porque é para a gente refletir, não é? Então, o que acontece? Se vocês observarem, o próprio Cristo, quando ele estagiou aqui no planeta Terra, ele revelou tudo sobre o reino de Deus? Não. Por que não revelou tudo? Porque nós não estávamos preparados para tais ensinamentos, né? Então, ele escondeu? É como que se tivesse escondido, né? Ele não revelou, né? Bom, mas não revelar, né, entre aspas, está dando para nós a conotação de esconder, né? Eu não vou revelar para as pessoas. Por quê? Porque quando a minha consciência muda, eu me transformei para o bem, eu conquistei o reino dos céus, tá? Mas as pessoas ao meu redor, ou algumas pessoas ao meu redor, né? Ou algumas pessoas que eu encontro, tá? Elas ainda não se despertaram, elas não transformaram ainda para o bem. Então não tem como eu explicar para elas as coisas do reino de Deus. Elas ainda estão muito presas na matéria, tá vendo? Então essa é a ideia, tá? Depois ele continua: e pelo gosto que sente de o achar, né? O que é esse gosto? É essa sensação de felicidade, porque o espírito, quando ele adentra o reino de Deus, a sua felicidade é plena, tá? Então ele tem esse gosto de sentir, né, tudo que Deus proporciona para nós, tá certo? Porque com certeza o que Deus quer para nós não é sofrimento, não é tristeza, não é angústia. Isso quem constrói somos nós. O que Deus quer para nós é felicidade, é alegria, é harmonia, é união, tá? É um mundo em que haja paz, é um mundo em que não há dor, é um mundo em que não há discórdia e assim por diante, né? Então, por isso que o espírito, quando adentra o reino dos céus, ele tem essa sensação de felicidade, porque ele sente tudo aquilo que Deus oferece para ele, né, de verdade. E ele começa a gozar tudo isso, né? Então ele vê a verdadeira felicidade, né? Aí ele percebe que aí sim é a verdadeira felicidade, tá? E aí ele diz, ó, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo, né? Ou seja, né, o campo aí não é para nós o plano de ação, né? Então está representando para nós o quê? A mudança, a nossa mudança do homem velho para o homem novo. O homem velho representando, né, aquelas ações no mal, aquelas atitudes equivocadas, né? Aquele ser que ainda não tem uma consciência desperta, para um homem novo, um homem de consciência, sabendo o que Deus quer para cada um de nós e para si. É um homem que procura agir no bem, tá vendo? É aquele homem que deixou o passado e começa a viver um presente de forma digna, de forma em que possa seguir as leis de Deus, né? Seguir as leis de Deus. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia que está dizendo aí, tá? Então, pessoal, então é isso, né? É a mesma coisa na outra passagem, em que nós temos aí o homem que negocia, né, as pérolas. Ele é um negociante, né? Ele procura joias raras, né? Procura joias raras. A ideia é a mesma, né? Quem é que negocia? É quem sabe o valor das coisas, né? E quem é que sabe os valores das coisas? Né? Quem sabe o valor das coisas? Inicialmente, para nós, nosso exemplo, modelo é Jesus.
Ele sabe os valores das coisas, né? Então, o que ele faz? Ele está procurando os tesouros, está procurando o quê? O melhor em cada um de nós. Então, ele pega o que é bom em cada um de nós e aproveita isso para o trabalho, né? E aproveita. E aí, com isso, ele nos dá oportunidade, né? Então, essa é a ideia. Então, ele vai encontrar em nós o nosso tesouro, aquilo que nós temos escondido, né? Então, quando ele acha, né, e nós abrimos campo para Jesus entrar em nós, né? Quando eu falo Jesus entrar em nós, é os seus ensinamentos, tá? Aí nós nos transformamos, tá certo? Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos pela oportunidade. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, hoje e sempre. Tá? Então,